Oi, meus amados irmãos, é uma satisfação estarmos nessa tarde apresentando-lhe o curso bíblico A Verdade. E o tema de número 3, Perdão e Salvação. Eu sou professor Raimundo Filho e, pela honra e glória de Deus, lhe apresentaremos nessa tarde o estudo bíblico Perdão e Salvação. Podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação? A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Então é pela graça, mediante a fé, que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo revelar-nos o caráter do Pai. E finalmente morreu para resgatar os homens das mãos do inimigo. Qual o objetivo principal da primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo? O apóstolo Paulo responde no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e ele revela: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pela resposta bíblica, o principal objetivo de Jesus Cristo ter vindo a este mundo foi salvar os homens, dar-lhe a oportunidade de vida eterna, salvar os pecadores. Pela graça, somos salvos mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito caro, dar a sua vida para salvar-nos do poder do maligno. De que forma demonstrou Deus, o Pai, seu amor pelos pecadores? O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, apresenta-nos a seguinte mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, à luz das Escrituras, apesar do pecado ter entrado e afetado este mundo, mesmo assim, Deus amou este mundo. Deus amou os pecadores, a tal ponto de dar o seu Filho Jesus para vir este mundo, para dar a sua vida em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos, meu amado, que haverá o dia do juízo. E neste dia, toda a humanidade será chamada à presença do Altíssimo. Antes, porém, desse grande evento, é necessário que o ser humano venha a Jesus e o aceite como Salvador, crendo em sua palavra, para que tenha vida eterna. Então Deus nos amou a tal ponto de fazer esse grande sacrifício, que foi dar-nos Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos conceder a vida eterna. Meu amado, além da fé na morte expiatória de Cristo, o que Deus requer do pecador? O que Deus requer de mim? O que Deus requer de você? No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, por inspiração do Espírito Santo, afirma a seguinte revelação: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Além de crermos em Jesus, o arrependimento também é necessário, e a conversão, entregar nossa vida a Deus e preparar-nos para a sua segunda vinda,
que está se aproximando. Em lugar de quem sofreu Cristo tão cruelmente. O profeta Isaías, anos antes do sacrifício de Jesus na cruz, já havia profetizado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Linda profecia cumprida. Então Jesus Cristo sofreu tão cruelmente na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Ali foi no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas transgressões. Ele foi traspassado pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isso nos reconciliou com o Pai. E pela graça de Deus, Jesus Cristo nos dá a vida eterna através de seu sangue precioso derramado no Calvário. Agora tem uma pergunta aqui que nós iremos lançar agora para os amigos. De quantos pecados somos purificados pelo sangue de Jesus? O apóstolo João, também por inspiração do Espírito de Deus, revela-nos: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa a transgressão que o homem tenha feito, se ele confessa e abandona e aceita Jesus como Salvador, ele é purificado de todo o pecado pelo sangue do Cordeiro. Não há expiação de pecados sem o sacrifício de Jesus na cruz. E pela graça de Deus, agradecemos a divindade por ter nos enviado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos dar a salvação e nos purificar de todo o pecado. Uma vez perdoado por Cristo, como o pecador mostra seu amor por ele? O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 15, também declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi justamente os mandamentos que Adão transgrediu lá no Éden. Ele transgrediu a lei de Deus e, como resultado, veio a morte através da desobediência. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Agora Deus pede que o pecador venha a Jesus pela graça, mediante a fé, mediante o arrependimento e a conversão, crê no sacrifício de Jesus na cruz. Mas Ele pede para você amar a Ele e também guardar os seus mandamentos. Temas estes que veremos em temas posteriores. Que recurso é oferecido ao Filho de Deus caso caia em outro pecado depois de perdoado? Aqui o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Não existe mediador entre Deus e os homens que não seja o Senhor Jesus Cristo.
O homem não pode ser nosso mediador. Somente o homem Jesus, que deu a sua vida no Calvário, é o nosso advogado, o nosso intercessor, hoje, no santuário celestial, que está intercedendo pelos pecadores. Caso uma pessoa aceite Jesus como Salvador, e ele desliza, ele cai em outro pecado depois de perdoado, mesmo assim, a pessoa ainda pode ir a Jesus. Meus filhinhos, disse ele, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não importa o que o ser humano pratique, se ele vier a Jesus, confessar seus pecados e aceitá-lo como Salvador, o perdão lhe é imputado pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deu tudo o que tinha para salvar a sua vida da prisão do pecado e também te libertar das mãos do inimigo que é Satanás. O que você precisa fazer para ser salvo? Uma resposta simples: aceitar Jesus. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Vamos a Jesus enquanto a porta da graça está aberta. Jesus Cristo precisou morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar vivos e ter a vida eterna através de seu sangue precioso. Cremos e aceitamos a morte de Jesus Cristo em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna. E pela sua graça, que Ele nos conceda pelo Espírito Santo a dignidade de fazer a sua vontade enquanto a porta da graça está aberta. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Deus seja louvado.